Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de matemática. Eu sou o professor Marquiel Felipe, estou aqui muito feliz em estar neste dia com vocês para compartilharmos aí um pouco do que a gente sabe, né? E eu espero que você esteja também assim, bem animado, bem preparado, tá? Separa já aí o seu caderno, separa o seu material. Pega também o seu celular, caso não dê tempo aí você escrever alguma coisa que passe aqui na sua TV, você vai lá, tira uma fotinha, ou então se você estiver assistindo pelo YouTube, faz um print da questão, tá bom? Que hoje a nossa aula vai ser muito legal, nós temos aí um conteúdo muito bacaninha, eu acredito que é novo para vocês, então vem comigo, presta bastante atenção e vamos começar a nossa aula, tá? Então, como você já pode ver aí na sua tela, hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potência. Você está vendo aí, ó? Propriedades da potência. Você sabe o que é propriedade de alguma coisa? O que significa essa palavra propriedade? Olha, quando eu era criança, que eu estudava assim na mesma série que vocês, toda vez que eu via o nome propriedade, eu já ficava ligado. Porque todo mundo fala de propriedade. Quando a gente estuda em ciências, por exemplo, o professor lá de ciências fala propriedades da matéria, propriedades da madeira, propriedades do ferro, propriedades não sei de quê. Então, tudo fala de propriedades. Então, de fato, quando você ouve esse nome propriedade de alguma coisa, fica ligado, tá? É através das propriedades que a gente conhece muito mais sobre determinado assunto, tá? Por exemplo, esse exemplo eu gosto sempre de falar. Como é que o cidadão, como é que o ser humano descobriu, por exemplo, que dava para fazer uma canoa, dava para fazer um navio, um barco, utilizando madeira? Me diz aí. Ah, professor, porque o fulano ensinou. Tudo bem, mas quem foi o primeiro? O primeiro que percebeu essa característica, percebeu que podia fazer desse jeito. Como é que ele soube disso? Através da propriedade da madeira. A madeira não afunda, né? Pelo menos enquanto ela não está encharcada. E aí, através dessa propriedade, foi que ele pensou, eu posso fazer uma canoa e posso navegar aí nos rios, né? Assim, beleza. E muitas outras coisas, né? A gente está vendo aí um problema de saúde mundial. E aí, o que os cientistas fazem para descobrir uma vacina ou um remédio? Eles vão nas propriedades, eles conhecem as propriedades de muitas coisas e aí ele fica se perguntando qual dessas coisas que a gente já conhece as propriedades a gente poderia utilizar para combater esse problema. E aí você está ligado que é importante demais conhecer as propriedades. E aqui na matemática, você está vendo aí, não é diferente, tá? Nós temos que olhar aqui as propriedades da nossa potência, tá bom? Então vamos começar? Eu estou aqui falando, mas será que você lembra o que é potência, o que é potenciação? Então, vem comigo que vamos relembrar agora, olha aí, a nossa revisão. Bem, você sabe que existe aí, por exemplo, olha, eu vou colocar logo direto. O que apareceu aí na sua tela? Apareceu uma multiplicação, né? Onde o mesmo número é que está sendo multiplicado. Nós temos um mesmo fator, né? No caso aí, o 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tá vendo? E vezes 4, né? Então, resolvendo essa continha aí, multiplicando todo mundo, a gente encontra 1024. É o resultado dessa continha. Você pode fazer aí na sua calculadora, se você, para ser mais rápido, só para verificar esse resultado. Bem, mas essa multiplicação, quando a gente tem uma multiplicação, como essa que você está vendo aí, onde os fatores são todos iguais, olha só, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, nós podemos escrever essa multiplicação de outra maneira, você concorda? Você lembra como é essa outra maneira? A gente pode escrever ela assim, olha só. Deixa eu passar aqui para você ver. A gente pode escrever ela assim. A gente repete aqui, ó, esse 4, que é o número que está sendo multiplicado. Estão vendo aí? Repetiu? Beleza. E aí, a gente conta quantas vezes esse 4 foi multiplicado e coloca ali em cima, olha só, 5. Então, aí eu tenho um 4 e um 5. Esse 4 é o número que está sendo repetido e o 5 é quantas vezes esse número está sendo repetido. E aí, isso aí é que a gente chama de potência, que a gente vai ler, nesse caso aí que você está vendo, a gente lê 4 elevado a 5 ou 4 à quinta potência, tá bom? Várias formas de falar, mas no geral a gente diz 4 elevado a 5.
Esse 4 é chamado de base e esse 5 é chamado de expoente. Então, nós temos a base e o expoente. A base é quem se repete, né? Quem vai se multiplicando. E o expoente é quantas vezes eu vou fazer isso, tá? Então, esse processo aí, né? Esse processo que a gente está vendo na tela é o que a gente vai chamar de potenciação. Olha aí, potenciação, que nada mais é do que a multiplicação de um mesmo fator repetidas vezes. Pronto, isso aqui é só nossa revisão, tá? Vamos passar para frente? Bem, na aula de hoje, nós vamos falar das propriedades, olha ela entrando aí, propriedades da potenciação. Bem, o objetivo dessas propriedades é facilitar um cálculo ou facilitar uma escrita, tá bom? Quando a gente trabalha apenas com uma delas, talvez não facilite muito os cálculos, mas quando a gente usa o máximo de propriedades possível para determinados problemas, então pode ser que facilite. E no final dessa aula eu vou te passar uma questão e eu quero ver você usar elas para facilitar a nossa vida. Combinado? Então, a ideia principal aqui é a gente reduzir uma expressão, tá? Simplificar, tornar mais simples. A primeira propriedade está entrando aí na sua tela. Olha o que diz aí. Multiplicação de potências de mesma base. Presta atenção. Multiplicação de potências de mesma base. O que quer dizer isso aí? Eu vou colocar aqui um exemplo e vocês vão ver do que se trata. Olha só. Eu tenho aí, por exemplo, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5. Como é que eu faço essa conta aí? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Calma, eu não quero que a gente resolva nada. A gente vai aplicar a propriedade para simplificar ou para reduzir essa situação, tá bom? Então, se a gente fosse resolver, como é que faríamos isso aí? Presta atenção aí, ó. Eu queria pedir a Tati aí para colocar na tela cheia para todo mundo entender bem bacaninha. Olha, esse 2 elevado a 3, esse aqui, como é que a gente resolve ele? Muito bem, é 2 multiplicado por 2 de novo, por 3 vezes, não é assim? Olha só, 2 vezes 2 vezes 2. E isso aí, olha só, tem bem aqui um sinal de multiplicação, então vou colocar ele aqui. E esse outro 2 elevado a 5, vou colocar continuando, é como se a gente estivesse abrindo a expressão. Então, esse outro 2 elevado a 5 é 2 multiplicado por 2 e por 2 e por 2 de novo. Beleza. O que nós temos aí? O que você enxerga na sua tela? Nós temos aí uma multiplicação, só multiplicação, de um mesmo fator. Oxe, se eu tenho uma multiplicação só de um mesmo fator, então eu tenho uma potenciação. E como é que eu posso escrever essa potenciação? Igual a gente fez anteriormente, olha só. Repete a base, no caso aí é o 2, que é o número que está sendo repetido, multiplicado. E agora eu conto quantas vezes esse número está sendo multiplicado. Conta comigo aí, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, ele está sendo multiplicado 8 vezes. Então eu posso colocar ali no expoente do 2. Então ficou 2 elevado a 8. Você sacou aí a jogada? Presta atenção. Nós tínhamos um 2 que se repetiu 3 vezes, nós tínhamos um 2 que se repetiu 5 vezes, e aí tudo é multiplicação. Então, se eu tinha um que se repetiu 3 e um que se repetiu 5, ao todo eles se repetiram 8 vezes, olha aí, 8 vezes. E aí basta escrever essa potência como sendo 2 elevado a 8, ou seja, olha só, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5, dá 2 elevado a 8. Eu não vou dizer a propriedade ainda, eu quero que você saque ela, eu quero que você entenda como é que faz. Então, vou colocar mais um exemplo, só nesse caso, tá? Os outros a gente vai fazer mais rápido. Mas só neste caso, olha essa outra aí, ó. Essa outra. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 vezes 5. Calma, não quero que ninguém resolva para dizer quanto é que vale isso aí. A ideia é a gente usar a propriedade para simplificar, tá bom? Para reduzir. Observe que as bases são iguais, 5, 5, 5. E a operação entre elas é de multiplicação, ó, vezes e vezes, tá bom? Então essa propriedade só vai servir para esse tipo de problema, para esse tipo de situação. Então, coloca na tela de novo, vamos ver, olha só,
Vamos fazer igualzinho o outro. Esse primeiro 5 elevado a 2 quer dizer que a gente vai multiplicar o 5 por ele mesmo por 2 vezes. Olha aí, 5 vezes 5. Aí vem esse sinal de multiplicação. Esse 5 elevado a 3 a gente repete 3 vezes, olha só. 5 vezes 5 vezes 5. Aí vem outro sinal de multiplicação. E esse último 5 aí se repete apenas uma vez, né? Olha só, o expoente dele aí não aparece, então fica subentendido que é 1. Então, vou colocar ele aqui também, 5. Então, agora, olha aí, nós temos aí uma multiplicação de um mesmo fator. Vamos contar, ó, repetir aqui a base e vamos contar quantas vezes esse 5 aparece na multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basta eu colocar ali no expoente. E aí fica 5 elevado a 6. Foi fácil ou não foi? Aí vem a perguntinha. Será que tem uma maneira mais fácil de fazer isso, professor? Precisa toda vez eu ficar abrindo os números, botando essas setinhas, abrindo para ficar igual tá aí no modelo? E aí, o que vocês acham? Será que precisa? Ora, vamos usar a lógica. Aquele primeiro 5, esse aqui, deixa eu pegar aqui uma luzinha para ficar mais fácil. Esse primeiro 5 aqui, olha só. Bora, luz, pronto. Esse primeiro 5 aqui foi repetido quantas vezes? 2 vezes. Esse outro 5 aqui foi repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, 2, 3. Só aí a gente já tem 5 repetições. E mais um desse aqui, 6 repetições. Ah, professor, saquei, né? Como diz o cara lá da escolinha do professor Raimundo. Saquei, amado mestre. Saquei. Basta fazer o quê? Basta a gente somar os expoentes, exatamente. A gente repete a base, olha só o 5, e soma os expoentes. 2 mais o 3, mais o 1 do outro que não tem nada. E aí a gente transforma isso tudo numa única potência, como está entrando aí na sua tela, olha só. 5 elevado a 6. Ah, beleza. Então não precisa ficar repetindo? Não. Só somos expoentes, você pode fazer isso até de cabeça, tá bom? Então olha a regrinha entrando aí para vocês verem. Isso, basta nós repetirmos a base, no caso aí a gente repetiu o 5, e somarmos os expoentes, olha que facilidade. Você entendeu? Beleza, quando é que eu vou usar essa propriedade? Quando eu tiver uma multiplicação entre potências, sendo as bases iguais, tá? Grava isso na sua cabeça. Eu só vou usar essa propriedade de repetir a base e somar os expoentes quando for uma multiplicação de potências de bases iguais. Combinado? Beleza. Olha aí um exemplo para ver se vocês sabem. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Transforme isso aí numa única potência. Como é que fica? E aí? Diz para mim. Muito bem, olha só, não precisa a gente abrir nada, tá? Repete o 3, que é a base, veja que é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, as bases são iguais, 3, 3. Repete ela, a base, e soma os expoentes, 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? Tá entrando aí, 5. Então fica 3 elevado a 5. Professor, precisa resolver 3 elevado a 5? Nesse caso não, porque a gente está só aplicando a propriedade. Se há algum probleminha, alguma questão disser, calcule o valor, aí você tem que resolver. Combinado? Aqui a gente está só aplicando, mostrando para vocês como é que funciona. Olha aí outro exemplo, só para ficar mais claro. 4 elevado ao cubo, vezes 4 à quinta potência, vezes 4 elevado a 2. De novo, tudo multiplicação, todas as bases são iguais. Posso usar a propriedade? Pode sim. E dá quanto isso aí? Diz para mim. Muito bem. Então basta fazer, olha só, repete o 4 e soma os expoentes. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos lá. Quem são os expoentes? Está aqui. 3 mais 5 já dá 8. Esse aqui não tem nada, então vale 1, 9. Com 2 que tem aqui, 10, 11. Então, 4 elevado a 11. 4 elevado a 11. E aí, ao invés de escrever essa multiplicação zona grandona, a gente pode colocar apenas essa expressãozinha 4 elevado a 11. Combinado, gente? Isso é legal ou não é? Muito bacana. Então, só para fixar, quando a gente tiver uma multiplicação de potências onde as bases são iguais,
a gente apenas repete a base e soma os expoentes. Combinado? Beleza, pode ir para a segunda? Vamos lá então. Segunda propriedade que a gente vai chamar de divisão de potências com bases iguais, com as bases iguais. Parece com a anterior, não parece? O que que muda? Aqui é divisão, olha só, leia aí, ó. Divisão de potências de mesma base, tá? Agora não é mais multiplicação, agora a gente tem uma divisão. E aí, será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? Bem, calma, eu vou fazer um exemplo aqui e vocês vão me dizer se é fácil ou se é difícil. Olha aí, eu tenho 2 elevado a 5 dividido, esses dois pontinhos, olha só, dividido por 2 elevado a 3. Vamos identificar os elementos dessa expressão? Nós temos uma potência, 2 elevado a 5, olha só, e nós temos o sinal de divisão e temos 2 elevado ao cubo. Então, nós temos aí divisão de duas potências onde as bases são iguais. Eu fico repetindo isso porque você tem que entender essa situação, você tem que olhar para a situação e conseguir enxergar isso, tá? Para você entender depois qual propriedade deve utilizar. Porque numa situação real, numa resolução de um problema, vem tudo misturado. E aí você tem que identificar qual é a situação que se encaixa aquele exemplo. Então, nesse caso aí, nós temos uma divisão, tá? E, como todo mundo sabe, a gente pode representar essa divisão assim também, né? Na forma de fração. Eu vou deixar assim em forma de fração só para ser mais didático aqui para vocês, tá? Então, olha só. Vamos fazer como a gente fez anteriormente. Esse 2 elevado a 5, nós vamos colocar, vamos repetir ele 5 vezes, né? Se é 2 elevado a 5, então vamos lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse de baixo, 2 elevado ao cubo, nós também vamos repetir 3 vezes, como está dizendo aí, porque está elevado ao cubo. Então tá aí, 2 elevado a 3, daí a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E agora, vocês lembram de uma propriedadezinha lá da fração, das multiplicações de frações, chamada técnica do cancelamento? Quando eu tenho multiplicações entre frações, eu posso cancelar algum numerador com algum denominador. Então, eu vou agilizar isso aqui para a gente não perder tempo. Olha, eu tenho esse primeiro 2 aqui, por exemplo, eu posso cancelar com esse de baixo. Eu posso cancelar um de cima com um de baixo. Se eles forem iguais, melhor ainda. Esse 2 aqui, posso cancelar com esse. Cancelar quer dizer que eu estou dividindo e está restando 1, tá bom? E multiplica por 1, fica o próprio valor. Então, tá aqui esse outro, tira com esse. Então, dos 5 que tinha em cima, fica ligado, dos 5 que tinha em cima, nós tiramos 3. Quantos que sobraram? 2. Então, a gente pode escrever esse 2 vezes 2 que sobrou também como uma potência. Olha aí, eu repito o 2, porque ele é uma potência, e como ele está se repetindo 2 vezes, olha aí, fica 2 elevado a 2. E aí você sacou, presta atenção, nós tínhamos 5, 2 em cima e 3 embaixo, que era 2 elevado a 5, 2 elevado a 3. Desses 5 eu cancelei 3, sobrando 2. Então, claro, aí fica muito óbvio a propriedade, eu já vou colocar ela direto, porque eu sei que vocês se tocaram. Quando a gente tem uma divisão de potências com bases iguais, a gente repete a base igualzinho a outra propriedade e agora a gente diminui os expoentes. Olha que fácil, diminui. Aí você viu que era 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, basta fazer 5 menos 3, que dá 2. 2 elevado a 2. Fácil ou não? Vamos ver aí um exemplo? Olha só, 3 elevado a 8. Como é que a gente faz aí 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 3? Veja que as bases são iguais, 3, 3, e a operação é de divisão. O que a gente faz? Acabamos de aprender, né? Repete a base, olha só, e faz o que com os expoentes? Diminui os expoentes. Se fosse uma multiplicação, a gente somaria os expoentes. Como é uma divisão, então eu diminuo. 8 menos 3. 8 menos 3 dá quanto? 5. Então fica 3 elevado a 5. Combinado? Vamos para mais um exemplo. Olha esse aí. 4 elevado a 6 dividido por 4. Professor, mas esse 4 aí não tem expoente. Ah, não tem, mas a gente pode colocar 1, não é verdade? Então, diminui também os expoentes. Olha só, repete aí a base.
coloco 1 ali só, não precisa nem colocar, basta só imaginar. E diminui. 6 menos 1 dá 5. E daí fica 4 elevado a 5. Aprenderam? Gravou aí na cabeça? Então já temos duas propriedades. A primeira é da multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base e somos expoentes. E a segunda a gente tem divisão de potências de mesma base, onde a gente repete a base e subtrai os expoentes. Tem duas. Tem mais propriedade? Tem sim. E olha ela entrando aí na sua tela. É a terceira propriedade que a gente vai chamar aqui de potência de potência. Potência de potência parece complicado, né? Mas não é nada complicado não. Essa é uma das mais simples e eu já vou mostrar aí um exemplo. Olha só, nós temos aí 7 elevado a 5 dentro de um parêntese, isso é importante, e do lado de fora elevado a 3. Veja bem que nesse caso aí que você está olhando, a gente tem duas potências, o 7 elevado a 5 e isso tudo elevado a 3, tá? Então a gente tem potência de potência. É isso que significa potência de potência. Eu tenho uma potência de outra potência. Esse parêntese está separando esse 7 elevado a 5, está transformando esse 7 elevado a 5 em uma base. Então, esse 7 elevado a 5 está elevado a 3. Então, como toda base, a gente vai repetir ele 3 vezes. Olha só, 7 elevado a 5, vezes 7 elevado a 5, vezes 7 elevado a 5. E aí, olha só, bases iguais, multiplicação de potências com bases iguais, repete a base e somos expoentes. 5 mais 5 mais 5, o 5 3 vezes, né? Que dá quanto? 15. Você se tocou no que eu falei? O 5 se repetiu 3 vezes, então 3 vezes 5. Então essa é a regra para essa situação. Quando a gente tem uma potência de potência, basta a gente repetir a base e faz o que com esses dois expoentes? Multiplica os expoentes. No caso aí, basta multiplicar 5 vezes 3, que dá 15. Precisa abrir, professor, como o senhor fez aí? Não, não precisa abrir a continha, basta multiplicar direto. Mas observe, tem que estar dentro do parêntese, tá? Para ser potência de potência. Vamos ver aí um exemplo? Olha aí. 3 elevado a 8, está dentro de um parêntese, elevado a 2. Como é que resolve isso aí? Repete a base e multiplica os expoentes. 8 vezes 2 dá quanto? 16. Então fica 3 elevado a 16. Mais um exemplo, 4 elevado a 6, isso tudo elevado a 4, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. 6 vezes 4, 24. Bacana? Agora eu tenho uma observação que não pode faltar. Olha só, essa situação aí, 3 elevado a 8 elevado a 2, é diferente de 3 elevado a 8 elevado a 2. O que tem de diferente nessa situação aí? Exatamente. Esse segundo aqui, olha só, cadê minha luzinha? Esse segundo aqui não tem parêntese. Como ele não tem parêntese, quem está elevado a 2 aqui é só o 8. Só o 8. Com o parêntese, quem está elevado a 2 é o 3 elevado a 8. Isso tudo aqui é base. Nesse segundo caso, só quem está elevado a 2 é o 8, olha só. Nesse caso aí, é só o 8 que está elevado a 2. Então, a resposta seria essa daí, 3 elevado a 64, porque 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. Sacou a diferença? Se ficar com dúvida, manda mensagem aí no WhatsApp, pergunta para o seu professor, que ele vai te explicar melhor essa situação, tá? Vamos para frente? Bem, eu trouxe aqui uns exercícios, lógico que não pode faltar, e eu já vou colocar aqui na sua tela. Diz assim: usando as propriedades da potência estudada, simplifique as expressões abaixo. Olha aí as expressões, bacana, não é? Beleza, vou dar para vocês, deixa eu ver, 30 segundinhos e eu volto já para a gente fazer junto. Vamos lá! Vamos voltando. E aí, você conseguiu? Bem, olha para a questão, identifica qual é a propriedade e aplica.
Bem, essa letra A, obviamente, é a primeira propriedade, não é isso? Bases iguais, multiplicação, repete a base e somos expoentes. 3 mais 5 é 8, com 2, 10 e acabou. Só isso. A letra B, a mesma coisa, olha ela aí, ó. Temos bases iguais, 4 e 4, e é uma multiplicação. Repete a base e somos expoentes. 3 mais 8, que dá 11. A letra C, nós temos de novo bases iguais, só que agora é uma divisão. Então a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Diminui. 9 menos 3 dá 6. Olha que fácil. Na letra D, do mesmo jeito, temos bases iguais e é uma divisão. Repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 1, que dá quanto? 2. Na letra E, a gente tem aí potência de potência. Essa última propriedade que a gente acabou de ler, de ver aí na aula. Como é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 6, que é 12. Fácil, não, gente? Nessa última, de novo, potência de potência. E aí eu repito a base e multiplico os expoentes. 15 elevado a 6. E aí, você acertou? Não deu tempo? Tira uma fotinha rapidinho aí, tá bom? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Essa segunda, calcule o valor de cada expressão a seguir. Olha essas expressões. Eu vou fazer para vocês apenas a letra A e vocês fazem a letra B, tá? Vamos lá. Eu vou fazer logo a letra A para vocês. Veja que essa conta agora está pedindo para calcular o valor. Se a gente for calcular o valor disso aí, vai dar uma conta muito grande. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é muito grande, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado a 4, maior ainda. E no final, dividir por 10 elevado a 6. Então, você já entendeu que vai dar trabalho, né? Então, vamos usar as propriedades para ver como é que fica. Bem, se você olhar o numerador dessa fração, todas as bases são iguais. E é uma multiplicação. Então, basta eu repetir a base de cima, que é 10, e somar os expoentes. Olha as propriedades entrando aí. 2 mais 3 é 5. Com esse 4, 9. Então, fica 10 elevado a 9. E embaixo, olha só, também acontece a mesma situação. Eu tenho 10 elevado a 6 vezes 10. Propriedade de novo, a mesma propriedade, né? Onde eu posso repetir a base e como é uma multiplicação, eu somo os expoentes e aí 6 mais 1 dá 7. Agora eu tenho 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 7. Segunda propriedade, repete a base e como é divisão, subtrai os expoentes. 9 menos 7 que dá 2. Agora ficou mamão com açúcar, né? 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 10 vezes 10. E a gente está mais que cansado de saber que 10 vezes 10 é quanto? 100. Bacana. É ou não é bacana, gente? É ou não é muito fácil? Diz pra mim. Então, essa daí é a nossa resposta, 100, tá? E a letra B, como eu disse anteriormente, vou deixar para vocês, mas vou dar a dica. Ela é igualzinha à letra A, tá? Você vai manipulando ali os resultados, vai vendo qual é a propriedade que tem que usar e aí a gente termina essa questão. Vou passar aqui rapidinho só para você ver como é que faz mais ou menos, olha só. Ufa! Pronto! Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu adorei, foi muito boa. Muito obrigado por estar comigo e até a próxima. Tchau!